palavra na tua autoridade em nome de Jesus, Pai. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Queridos, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31, eu vou trazer o tema dessa mensagem falando sobre viver o impossível de Deus. Vivendo o impossível de Deus. E ali, queridos, nós vemos ali a batalha que Davi tem ali, um grande desafio que ele se coloca diante daquela situação em que ele vive com o gigante Golias. Nós sabemos que, se você olhar no capítulo 16, eu quero passar um pouquinho mais rápido, se você olhar para o 16, versículo 11, você vai ver Samuel entrando na casa de seu pai Jessé e perguntando: onde estão os teus filhos? E vai passando um a um. E quando termina o último, que está ali na casa, Deus fala para Samuel: não é nenhum desses. E aí Samuel pergunta para Jessé: Jessé, você tem mais algum filho? Ele fala: tenho um que está lá no campo cuidando das minhas ovelhas. Então manda trazer esse seu filho que está lá, que nós vamos esperar ele chegar e assim nós vamos comer todos juntos. E ali, querido, Samuel já tinha uma palavra que Deus tinha dado à sua vida, dizendo: vá à casa de Jessé e unge um dos seus filhos. Ele não sabia quem era, mas Deus sabia. E ali naquele momento, quando chega Davi recebe a unção. E logo depois, querido, Davi estava ainda continuando fazendo as mesmas coisas, mas os seus irmãos um pouco chateados, né? Porque todo mundo espera que aquela unção sempre vai vir para o mais forte, para o homem de guerra, para aquele que é mais preparado. E na verdade Deus fez ao contrário. Deus pegou o menor, Deus pegou aquele que não era de guerra, Deus pegou um salmista, na verdade, né? Um cantor, uma pessoa apaixonada por Deus, que ficava ali nos campos, entoando a sua harpa e colocando ali cânticos diante do altar do Senhor. Quando Davi chega à casa do seu pai Jessé fala assim: já se passaram alguns dias de guerra, e eles estão lá na divisa, lá junto com os filisteus lá, e eu quero que você chegue até lá, e você vai levar mantimento para eles. Mas Davi, ele tinha algo dentro do seu coração, preparado por Deus. Quando ele chega no capítulo 17 lá, e vê aquele desafio que ele está vivendo ali, e passando por aquela dificuldade, e passando ali por aquela situação, versículo 12, Davi, a palavra do Senhor diz assim, vamos ler a palavra: Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, ele já era velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e o seguiram à guerra, e chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentando-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Porém estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitará teus irmãos, a ver se eles vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento, quando já as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha, os gritos chamavam a peleja.
Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara Davi, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai, e isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos dos Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes para apenas ver a peleja? Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. E até aqui, queridos, nós vemos essa trajetória da vida de Davi chegando diante daquela posição. Quando nós olhamos para entender o que o Deus do impossível pode fazer na nossa vida, nós podemos nos deparar com essa situação na vida de Davi. Davi agora era ungido rei. Eliabe sabia, mas somente os 3 foram para a guerra, os 3 irmãos mais velhos. Veja que a trajetória que muitas vezes nós levamos na nossa vida e que nós talvez não conseguimos tomar aquela posição de autoridade diante da guerra, diante do posicionamento que nós devemos ter diante da luta, diante da posição que nós devemos tomar, muitas vezes nós estamos vendo o inimigo afrontar o povo de Deus que somos nós, e muitas vezes nós estamos desencorajados. Nós estamos igual o povo. Os melhores homens de guerra estavam ali, porém estavam ouvindo o que os outros estavam, que aquele gigante estava falando, afrontando, levando palavras de peso, colocando opressão sobre o povo, e não mudou nada até hoje. Ainda o diabo consegue colocar diante de muitas afrontas intimidade. Intimida a nossa vida. Coloca ali o peso, coloca aqui aquela opressão. E agora, e na verdade, de vez nós tomarmos um passo em direção à luta, nós recuamos. Os homens, os melhores homens de Israel estavam recuando. E eram homens de batalha. Então, às vezes, querido, não é o que nós sabemos que nós vamos crer no Deus do impossível. É o que nós fazemos por aquilo que nós temos. Aquilo que nós temos é o que se torna mais poderoso diante de Deus. Porque a mesma coisa que pode acontecer com aqueles homens era a posição que nós podemos nos tomar muitas vezes diante das nossas lutas. Mas a posição de Davi, por ouvir aquela palavra, o encorajou. E falou: imagina. E não era somente para ter alguma vantagem. Porque aqueles homens falando com Davi: ó, se alguém matar esse gigante, Saul, rei, ordenou que ia dar uma filha. Naquela época era assim, viu? O pai dava a filha, dava os bens, dava tudo, aleluia, né? E não mudou nada até hoje. Não. Então, o rei ia dar a filha, ia dar boas riquezas, mas também ia, querido, livrar toda a família de impostos, que naquela época era muito alto, porque todo o reino tinha lá que cobrar os seus impostos daquelas pessoas. Mas Davi não olha para isso. Davi não olha para uma vantagem. Davi olha na direção de Deus e fala assim: quem é esse incircunciso que vem trazer afronta
ao povo de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque sobre a sua vida havia uma unção. Não havia um espírito de comerciante. Não era um empresário. Não era um gestor. Era um homem de Deus. E quando a nossa vida está relacionada ao poder de Deus, é quando Davi se encoraja em olhar, talvez aquele menor, aquele de cabelinho bonitinho, porque uma pessoa ruiva deve ser bonitinho, né? Quando você vê ela, né? Fala, ai que gracinha, ruivinho, que bonitinho. E ele se colocou à disposição. Mas o seu irmão, querido, como muitas vezes vem sobre nós pessoas tentando desencorajar, e não precisa ser de longe, pode ser da nossa casa. O próprio irmão dele falou assim, quem que você pensa que é? Será que você não pode cuidar das poucas ovelhas lá no deserto? Que você vem aqui? Ah, já entendo o teu coração. Olha a maldade que estava na vida do seu irmão. Olha a maldade que estava nas suas palavras. Olha a maldade, querido, que ele estava demonstrando para a vida de Davi. Mas Davi olha para ele e fala assim, o que eu fiz para você? E ele vira para o lado, e outra pessoa que está conversando com ele ali continua falando, ele vem e afronta o povo de Israel e explica toda a situação. E Davi não fica conformado. Queridos, se você olhar para a vida de Davi, você vai ver que diante dessa posição, Davi tem a vitória. Nós não vamos falar que Davi vai para a luta, ele encoraja, com uma pedra mata o gigante. Não, eu quero trazer o ponto de posicionamento antes da batalha. Se nós cremos no Deus do impossível, nós temos que crer que Ele vai fazer. Quem crê nisso? Ele vai se manifestar a favor das nossas vidas. Não é o homem. As palavras, as situações, as frases que me falaram, e me entristeceu, trouxe peso no meu coração. Não, é aquilo que está sobre a sua vida. É a unção de Deus, é o poder de Deus que está sobre a sua vida. Sabe quando Jesus, naquele momento que ele fala assim, aquele que colocou a mão no arado, quando olha para trás, sabe por quê? Porque Jesus, quando fala para o servo de Deus, você já começou a boa obra, você já começou a fazer as coisas grandes, você não vai se acostumar com as menores agora, Deus já te chamou para fazer algo maior. É por isso que ele fala, querido, nunca largue, nunca desperdice a unção que está sobre a sua vida, nunca deixe de lado aquilo que Deus já colocou, aquilo que Ele já estabeleceu, porque a nossa visão, ela muda, ela tem um patamar maior. Nós olhamos com uma condição maior sobre a nossa vida, e a nossa vida vai depender das nossas palavras. Por que quando Samuel chega na casa de Jessé, não é esse próprio irmão dele, que é ungido, Eliabe? Era o melhor, era um homem de guerra, era um homem forte. Porque não tinha um coração diante de Deus. Porque não tinha uma visão, que é o primeiro ponto que eu quero falar com você. Ele não tinha uma visão de Deus sobre a sua vida. E nós precisamos ter uma visão de Deus, queridos, sobre a nossa vida. O gigante que nós vivenciamos na nossa vida é invisível, mas ele existe. Às vezes o teu gigante é tão pequeno para outras pessoas, mas para você é tão enorme, é tão grande. Outro olha e fala assim, que gigante é esse que você está enfrentando? Esse daí dá para dar uma rasteira nele e jogar no chão, mas para você não consegue nem chegar perto dele. A tua visão tem que ser ampliada. O teu posicionamento diante de Deus tem que ser ampliado. A tua vida, querido, eu gosto de olhar para Mateus 19, 26, que fala a respeito do Deus do impossível. Olha lá, para você ver, marca aí capítulo 17 e abra comigo lá em Mateus. Mateus 19, e olha para Mateus o que diz. 19, versículo 26. A palavra fala assim para nós, e Jesus, fitando neles o olhar, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Às vezes, amados, nós olhamos para a nossa vida e a nossa visão
ela não tem essa palavra. E é isso que nós precisamos olhar. Jesus, ele olha para aquela situação e ele fala assim, ó, filhos, eu sei que vocês não estão conseguindo compreender isso, mas eu sei que isso é impossível para a vida de vocês e vocês têm que se posicionar. A visão, querido, ela posiciona a nossa vida, ela coloca a nossa vida em um lugar que nós podemos enxergar melhor. A visão que nós queremos alcançar, se ela for limitada, nós também não conseguimos ter ali o alcance, visualizar aquilo que nós precisamos, mas quando nós nos posicionamos em quem nós somos, e Jesus está falando sobre isso, qual é o teu posicionamento? Você acha que você é o super-herói? O super-crente? O superdotado? Será que você é aquele que não pode falar nada, que você já sabe de tudo? Que você não precisa aprender mais nada, que a tua palavra é a final, às vezes dentro de casa, você como pai, eu tenho que ensinar o meu filho, eu tenho que corrigir o meu filho, é verdade, mas você se coloca muitas vezes na posição de que você é um pai, que você também é um sacerdote dentro do lar, que você também é aquele que traz a condição de Deus para dentro da tua casa, o teu posicionamento, a tua visão, a tua forma de enxergar as coisas, ela tem que ser estabelecida. Você, mulher, consegue compreender isso dentro do teu lar? Para não trazer um jugo desigual dentro de casa, para não acontecer as brigas, para não acontecer as desavenças, as discussões. Se um ou outro, querido, tem debilidade, um ou outro é o seu discipulador, é aquele que pode ajudar. Bem, querida, não é assim. Não é dessa forma. Vamos alinhar, vamos viver uma visão ampla. Vamos viver uma visão de Deus. Você está errado, a mulher às vezes está errada, o marido está errado. Aquela visão ampla. Não é desmerecendo. Não é trazendo ali o jugo. Sabe, queridos, Davi ensina isso no seu pronunciamento ali com o seu irmão. Não, vamos deixar essa discussão para lá. Não é o que eu estou fazendo aqui, é o que eu quero fazer. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você sabe qual é o teu posicionamento espiritual dentro de um lar. E às vezes nós temos que ajustar a nossa visão. A visão que nós temos diante da presença de Deus. Todos nós temos um posicionamento e nós precisamos enxergar aquilo que nós estamos vivendo. Eu estou fraco, como está sendo as minhas palavras. Eu preciso analisar o meu coração, a minha visão precisa ser ajustada diante de Deus. Por quê, queridos? Porque os métodos, que é o segundo ponto, são as armas. Que arma você tem usado como método? Às vezes, amado, você olha e fala assim, eu estou tão mal em oração. Eu preciso melhorar essa história. Minha vida de oração, eu não consigo mais orar e me alimentar diante das orações. Não consigo mais ouvir Deus. Eu estou pesado. Sabe quando você está naquela situação pesada? Parece que é você que tem que colocar a mão na tua cabeça e esperar que vai endemoniar. Às vezes, de tão mal que você está. Fala assim, nem eu vou colocar a mão na minha cabeça, porque senão depois eu vou ter que repreender. Porque está pesado, a tua vida não tem um método. Você não está caminhando na direção. Por quê? Porque a visão, ela demonstra a debilidade, querido. Então você não consegue enxergar um método melhor. Você está usando a ferramenta errada muitas vezes. Está usando a força demais aonde não precisava. É para matar a formiga, mas você está usando maquinário para matar o elefante. Você está carregando peso. Por quê? Porque o método muitas vezes está desajustado. Essas armas não estão adequadas para que ela tenha um bom funcionamento na tua vida espiritual. Às vezes não é muito que você faz. Pastor, eu tenho orado, eu tenho crido, eu tenho jejuado, eu tenho isso. Mas às vezes é a correção da mente. Às vezes é a correção da boca. Aleluia, da língua. Fala demais.
Traz mais, é a mesma coisa, você está de um lado colocando uma pá e do outro lado você está arrancando duas e jogando fora. Você vai lá e alimenta diante de Deus, busca tal, e colocou uma pazinha só. Mas quando fala, Deus do céu, esse corpo não te pertence. Às vezes a gente tem que falar. Que palavra é essa? Que situação é essa? Que caminho é esse? E às vezes a arma está desajustada. A gente precisa entender, querido, que a gente tem que entender o nosso posicionamento. Davi olha para o sermão e fala assim: que fiz eu para você agora, cara? Você está o quê? Com problema? Não, ele continua. Ele vira para o lado, ele não fica discutindo com o irmão. Ele não tem briguinha de irmão ali. Sabe aquela briguinha de picuinha? Só porque eu sou pequenininho, ruivinho, feinho, e cuido de ovelha. Eu fico cheirando ovelha o dia inteiro. E você está aqui, ó, com uma armadura de guerra. Então o pai acha que você é melhor. Não, ele se coloca como um soldado. Ele coloca como ungido de Deus. Querida, a graça de Deus está sobre a sua vida. Sabe, amados, às vezes nós precisamos entender que os métodos, ele estabelece aonde a gente está. Davi já não era mais um pirralho, tocador de harpa, cuidador de ovelha. Davi já era rei de Israel. Ele já tinha um posicionamento na sua vida. Ele sabia quem ele era. Sabe, amados, alguém quando chega assim, fala assim, brincando, às vezes a gente fica brincando e fala assim: ô pastor, você é pastor, você não pode falar isso. Eu não tenho que ficar bravo com a pessoa, eu tenho que me envergonhar. É ou não é, irmão? Eu tenho que me colocar na minha posição, é verdade. Eu não posso ser desse jeito, porque os métodos que ele traz sobre a nossa vida a convicção. Por que Hebreus, quando nós olhamos para Hebreus, mas antes eu queria que você abrisse o livro lá de Lucas, capítulo 1, e olhasse para Lucas agora, que fala sobre esse Deus do impossível, esse Deus que nos torna tão forte, tão poderoso, que nos dá alegria. Versículo 37, ele diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Saiba, querido, que a convicção é nós entendermos que eu tenho promessas sobre a minha vida. Eu estou passando por uma luta, sabe, amados, às vezes as pessoas ficam esperando em casa a oração do presbítero, e está certo, não está errado isso. Mas como servo de Deus, a palavra do Senhor diz, nós servos do Senhor, que o Senhor tem mais de 8.000 promessas sobre a nossa vida. Se nós estamos, estou passando pela luta da enfermidade, eu tenho que buscar versículos na Bíblia sobre cura. E a minha oração tem que ser de cura em cima daqueles versículos. Ah, pastor, eu não sei orar. Não. Diga bem alto aqueles versículos. Fala bem alto, para o vizinho ouvir, para o quarteirão ouvir, para o bairro todo ouvir. Porque quando você está brigando com alguém, o vizinho ouve, o quarteirão ouve, o bairro ouve e às vezes até a cidade ouve. Porque você está indignado, furioso, quebrando tudo, jogando tudo. Por quê, queridos? Porque a convicção é o que está em nós, a palavra já nos deu. Está dando para compreender, igreja? Que muitas vezes a nossa convicção não é baseada nas promessas de Deus, é naquilo que eu falo. E eu tenho que entender qual é a minha convicção. Hebreus fala que é por convicção que a minha fé é movida. É convicção, é fato. Eu entendo, mas como Deus vai mover o sobrenatural? Como Deus vai mover esse Deus do impossível que pode tocar na minha vida? É quando eu creio. Então, isso se torna motivos da minha vida agora, que é o próximo ponto, o quarto ponto. Qual o motivo que eu tenho que ter? Andar como servo do Senhor. Davi chega naquele lugar
como servo, não como o irmão, como uma pessoa desconhecida. Ele chega ali como rei, ele tem um motivo na sua vida. Qual o teu motivo, igreja? Qual o teu motivo de você chegar diante do altar do Senhor? Qual o teu motivo de você se apresentar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou aqui? Não é pela amizade, não é pelo meu cansaço, porque eu quero mais de Ti, não é pelas minhas atribuições. Qual é o teu motivo? Às vezes, querido, nós colocamos um motivo: por que eu não busco a presença de Deus? É verdade ou não é? Sim ou não, igreja? Eu coloco o motivo: não, eu estou cansado. Como foi cansado o dia hoje? Não, hoje eu tenho que trabalhar. E parece que é até uma ofensa quando a pessoa fala para nós, né? Não, você não está me ofendendo, você está ofendendo a Deus. Não tem nada a ver com isso. Outro motivo: falta. Faltou alguma coisa, seja o combustível no carro, seja, não gasta muito, é isso, é aquilo. Motivos. Mas a nossa vida com Deus, querido, quando nós somos ungidos do Senhor, não é o gigante, é quem está debaixo da graça do Senhor, na unção do Senhor, para prevalecer diante das lutas. Sabe, amados, o poder do Espírito Santo, como em Hebreus capítulo 6 fala, e eu gosto muito do escritor de Hebreus, eu acho que ele traz referências poderosas sobre a nossa vida, versículo 17 e 18, se puder colocar na NVI, eu vou ter que... Consegue colocar na NVI? Já está nela? Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus confirmou diga bem forte, juramento. Versículo 18. Para que por meio de duas coisas imutáveis, Deus não vai mudar, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós, diga a minha vida, diga bem forte, a minha vida proposta. Olha, querido, quando nós olhamos para essa palavra do escritor de Hebreus, ele fala assim: meu filho, você tem a condição de viver essa experiência agora. O próximo ponto, viver uma experiência. Sabe por que eu não me frustro com os problemas sobre a minha vida? Porque eu já tive tantas boas outras experiências. Amém? Porque aquele que se frustra, querido, com Deus e não tem experiência, infelizmente ele se torna muito vulnerável diante da fé. Porque não são as situações que vêm sobre a nossa vida que faz com que desistimos. Pensou Davi naquela experiência, chegando ali, tentando questionar ali, ver entender, mas Deus já havia queimado no seu coração. Era ele. Ele era o escolhido, era ele que ia tomar, não era mais Saul. Deus falou, se você olhar um pouco antes para Samuel, Saul já não é rei mais. Saul já se perdeu. Rei agora é quem você vai ungir. Eu não estarei mais com a vida de Saul. Percebe, querido, essa unção que está sobre a vida de Davi? Sabe, amados, às vezes viver o sobrenatural do Senhor é ter experiência, sair para o campo de batalha, saber que você tem que matar um leão por dia, saber que a sua bagagem tem que estar cheia, saber que você tem que ter atitudes na sua vida, convicção, métodos, você tem que ter uma visão diferente da obra, da situação, você tem que juntar, é um corpo. Você tem que viver essa palavra dentro do coração. Não dá para viver individual, não dá para ser somente isso, mas a sua atitude, que é a última, ela demonstra
Por quê? Porque você está com o completo dentro de você, você tem um pacote, não é uma situação. Davi não era só o óleo. Davi tinha um pacote na sua vida. Davi era preparado no campo de batalha, querido. Quando os leões vinham, quando os ursos, se você vai ler lá, ele vai falar assim, eu já era preparado. Ah, mas não era cuidando do povo? Não, não era cuidando do povo, era cuidando das ovelhas. Eu fiz um estágio, Saul, no campo. Eu sei o que é trabalhar no campo. E lá não tinha arma, não tinha nada. Eu agarrava, puxava pelo cabelo, jogava longe. Eu não sei o que ele fazia com aqueles ursos, com aqueles predadores que vinham tomar ali posse das suas ovelhas. Mas Davi cuidava. Falou, eu sou experiente nessa área. Então Davi não entrava na guerra com arma. Não era com espada, não era com alguma coisa diferente. Davi entrava com os seus braços, por quê? Porque ele, através do poder de Deus, se manifestava sobre a sua vida. E a força vinha do alto. Sabe, na nossa vida nós temos uma situação que se chama adrenalina. Quando você dispara aquela adrenalina dentro de você, seja uma situação ruim, quando você olha assim, eu não sei como que aquela pessoa está tão forte agora, como que ela conseguiu ser forte? Porque a adrenalina dispara dentro de você, a tua força, querido, ela se torna intensa dentro de você não percebe. Falam que pessoas que têm acidente, que às vezes esmaga as pernas, a adrenalina é tão forte que ele quer levantar, ele quer sair daquele lugar, mas ele não consegue. Ele tem a vontade, mas ele não consegue. Ele não olha para a perda, ele nem sabe o que está acontecendo, mas a adrenalina dispara na sua vida. Querido, quando nós podemos ter essas atitudes diante de Deus, essa adrenalina, ela é demonstrada com a unção que Deus coloca sobre as nossas vidas. Não estou olhando para o gigante, eu estou olhando por aquilo que Ele pode fazer na minha vida. Eu estou olhando naquilo que Ele pode mudar a minha história. Eu estou olhando para o Deus do impossível. Eu não sei. Se você falar que sabe, é mentiroso, não é verdade. Eu não sei, mas Deus sabe o caminho certo, o momento certo, a hora certa. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do milagre que pode acontecer na minha vida. Deus sabe que Ele precisa que eu dê um passo de fé. Deus sabe que as promessas já foram feitas. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus sobre a minha vida. Ele é Senhor sobre a minha vida. E eu sei que essas promessas virão sobre a minha vida. Eu viverei o impossível de Deus. Eu viverei o sobrenatural do Senhor. Por quê? Porque eu tenho atitude. Porque eu saio do meu lugar, eu não me preocupo com a situação, eu me preocupo com o Deus que eu sirvo. Se meu Deus estiver sobre mim, se meu Deus estiver sobre a minha vida, as coisas se mudarão sobre a minha vida. Eu não viverei mais questionando as coisas, eu viverei recebendo as promessas de Deus sobre a minha vida. Então quero que você se coloque de pé, querido. E nós vamos orar agora. E se você quiser sair do seu lugar e se aproximar diante do altar do Senhor,